O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nossa lição de hoje, na segunda carta de Pedro, o capítulo 2. E a lição presente, então, número 11, tem por título Cuidado com os falsos mestres. Este estudo é para as classes de jovens e adultos da escola bíblica dominical. O texto bíblico proposto é o capítulo 2 da segunda carta, desde o verso 1 até o verso 22, e nós estaremos lendo esse texto bíblico repartido durante o desenvolvimento da própria lição que teremos. O texto áureo é retirado de Mateus capítulo 7, verso 15, quando Jesus mesmo disse, por ocasião da sua estada conosco, habitando na carne, disse ele: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, verso 15. Nossa lição de número 11, cuidado com os falsos mestres. No estudo das cartas de Pedro, agora no capítulo 2 da segunda carta, nós vamos seguir o esboço assim apresentado, com a introdução, o nosso início neste assunto, e depois 3 tópicos de desenvolvimento, que nós estaremos dando o título de As características dos falsos profetas, verso 1, 2 e 3. Um tópico segundo, o castigo de Deus sobre aqueles que vivem no pecado, no assunto de falsos profetas, verso 4 até o verso 16. E um terceiro, último tópico, o perigo do desvio da verdade. E assim concluímos a nossa lição de número 11. Observem que nós vamos entrar nesse capítulo 2, todo ele fala sobre isso, os falsos profetas. E o sentido é que sempre existiram entre o povo de Deus e sempre vai existir profetas que não estarão falando a verdade. Tem títulos de profetas, mas não são de Deus, ou se algum tempo foram de Deus, se desviaram da verdade. A nossa introdução apresenta o seguinte texto retirado do nosso material de classe. Esta lição trata de um assunto muito atual: a propagação de falsos mestres na igreja. O apóstolo Pedro comparou os falsos mestres que assolavam a igreja em sua época aos falsos profetas que no antigo Israel perturbavam o povo de Deus com seus desvios e mensagens mentirosas. Aqueles hereges, como os de hoje, aproximavam-se do rebanho apenas com interesses pessoais e escusos, sem qualquer compromisso com a vida santa que deve caracterizar os homens de Deus. Portanto, consideremos que vamos estudar esse capítulo 2. Pedro via na sua época já falsos profetas, homens com ensinos errados, incorretos, e nisso desviando a muitos da verdade. Mas ele baseia a sua colocação de que sempre houve, durante todo o tempo da existência do homem na face da terra, e também no tempo do povo chamado Israel, a nação figura do povo de Deus, desde Abraão até a chegada de Jesus,
temos sempre citação de homens trazendo palavras falsas no meio do povo, e observe, sendo considerados profetas, sendo considerados de Deus no meio do povo de Deus, ensinando coisas erradas. Mas nisso ele queria dizer que sempre também existirá. Então, desde Pedro até hoje, praticamente 2000 anos, todo o cristianismo tem sido ferido, tem sido visitado, ou nele, em seu tempo, ou no transcorrer dos séculos, existem sempre pessoas com ensinos incorretos, o que já vimos, já percebemos bem, desde os primeiros capítulos da primeira carta de Pedro, já citava assim: aqueles que torcem as Escrituras. Muito bem, colocando a sequência natural do nosso estudo, o primeiro tópico dessa lição, cuidado com os falsos mestres. O tópico primeiro, as características dos falsos profetas. Temos aqui os versos 1, 2 e 3 sendo apresentado como o texto que vamos estar estudando nesse tópico. Mas observem, por favor, que Pedro, discorrendo todo esse capítulo 2 sobre falsos profetas, na verdade, as características dos falsos profetas vão ser depois repetidas nos versos seguintes, e isso praticamente até o fim. Então, esse primeiro tópico não só abrange os 3 primeiros versos, mas toda o capítulo 2 desta carta de Pedro. Mas vejamos então, nessa sequência, antes de iniciarmos o primeiro parágrafo, as características dos falsos profetas, esses 3 primeiros versos destacados. E assim lemos nas Escrituras: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Assim colocou então Pedro na sua palavra, nesse capítulo 2, esses 3 primeiros versos. Na nossa lição de classe podemos estar considerando, primeiro parágrafo: desde os primórdios da igreja surgiram falsos mestres, que têm perturbado o povo de Deus, disseminando heresias de perdição e levando ao desvio dos caminhos do Senhor muitos crentes, ociosos e sem o conhecimento da verdade. Muitos seguirão as suas dissoluções. É necessário e urgente que o povo santo de Deus esteja vigilante, para não ser enganado por esses emissários do inferno. Esta é a colocação inicial: falsos mestres, propagando heresias, ou entre o povo existindo e trazendo comportamentos, dissoluções, comportamentos errados, e colocando isso como normal, natural e permissível, aceitável, tolerável diante de Deus. Portanto, estejamos atentos a isso. E por causa disso, terem esta imagem de aprovados ou da igreja, muitas vezes tem facilidade de entrar no meio do rebanho e o rebanho neles confiar, mas o que sai da boca deles é um perigo, ou a sua forma de viver é negando a veracidade e santidade do próprio Senhor propagada nos evangelhos. Observemos desde o princípio que, se formos atentar para falsos profetas,
Nas Escrituras isso nos é mostrado fortemente ali em Apocalipse, no capítulo 13, quando ali se apresenta para nós 3 feras: o dragão representando Satanás, a besta que saiu do mar, o governo soberbo e contrário ao reino de Deus, e o terceiro animal, a besta que saiu da terra, chamado depois de falso profeta. E observe que a sua aparência é de cordeiro, mas quando abre a boca, fala como o dragão, fala como Satanás. Então essa colocação de Apocalipse 13 também para nós é afirmativa de que no meio do povo de Deus continuamente estará existindo um espírito falso, ou como profeta falso, e que tem o mesmo linguajar de Satanás, o dragão. A aparência, repetimos, cordeiro, mas a boca abrindo, fala como Satanás. Então entendamos, sempre houve falsos profetas e sempre existirá até que venha o juízo final. Muito bem, considerando ainda um segundo parágrafo da nossa lição, podemos estar colocando ainda os falsos profetas descritos no Antigo Testamento estavam mais interessados em bajular e dizer aquilo que agradava aos homens, ao invés de dizer-lhes a verdade de Deus, que precisavam ouvir. Anunciavam visões de paz, quando Deus dizia que não haveria paz. Uma das características dos falsos mestres é sua ambição financeira. Por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. O profeta Miqueias já advertia: os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Eles ensinam o que não convém por torpe ganância e divulgam a piedade como causa de ganho, fazendo do cristianismo uma atividade comercial. Aí estão estas colocações. Falsos profetas, falsos profetas. Muito bem. Nessa colocação desse segundo parágrafo, quero relembrar de falsos profetas, que aqui diz avareza, ensinam por interesse. Lembremos de Balaão, é um exemplo muito forte para nós, quando temos em Números a citação de que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era tão chegado a Deus e tinha tantos dons, ou uma propriedade especial, que ele mesmo dizia que com os olhos abertos ele via o espiritual, ou seja, aquilo que não é dessa natureza terrestre. Então imagina ele com os olhos abertos, em vez de ver essas paredes, esses bancos, ele estaria vendo coisas de ordem celestial. Mas quando alguém chegou para ele pedindo o favor de vir amaldiçoar um povo que lhe era contrário, Baraque fez isso, e prometendo dinheiro, pronto, os olhos já logo estiveram atentos e partiu para estar amaldiçoando o povo que aborrecia Baraque. E que povo era, senão Israel, deslocando-se pelo deserto para ir para a terra prometida. E seria um mal enorme se Deus não aperta o profeta, que agora está desviado, mas ainda, observe bem, está tendo visões de Deus, e olha o povo, em vez de amaldiçoar, só vê condições de bênção, não porque queria.
mas porque Deus apertava. E Baraque falando: eu te podia encher de ouro. E ele dizia: não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Mas logo depois já deu um jeito de então dar a Baraque instruções de como fazer esse povo cair da graça de Deus. E foi uma grande ferida para Israel ali no próprio deserto. Então observe, um profeta falso ou um profeta que deixa o caminho do Senhor, começa a falar aquilo que lhe interessa ou interessa àqueles que lhe prometem alguma coisa, o dinheiro, riquezas, posições, pronto. E o desastre foi grande. Mas nas escrituras, só para reforçar isto, nós temos, por exemplo, em Jeremias capítulo 6, o verso 13 e 14, quando lá Jeremias escreveu, na verdade é Deus revelando a Jeremias, que Jeremias, a palavra mesmo diz que estava como um cordeiro no meio deles, nem percebia. Se Jeremias nem percebia, Deus tinha que chamar atenção, o quanto que nós não devemos estar atentos para esses falsos profetas, que facilmente pode nos enganar. Mas, palavra de Jeremias, verso 13: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. E nesse mesmo tempo que Jeremias profetizava em Jerusalém, aqueles que já estavam no cativeiro, que o cativeiro não foi de uma vez só, foi por várias levas. Em Ezequiel capítulo 3, verso 16, encontramos lá no cativeiro se dizendo: os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e vem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Então, tanto para os que estavam em Jerusalém, como os que estavam longe já no cativeiro, havia falso profeta num lugar e no outro, e todos dizendo: não haverá paz, vai acabar o cativeiro, e etc. E Deus falando: não haverá paz. O que está prometido é um cativeiro longo de 70 anos, e para Jerusalém uma destruição total. Observe. Mas por que profetizavam paz, paz, quando Deus dizia que não havia paz? Porque estavam interessados em manter a sua posição e reter o povo debaixo dos seus cuidados e alimentando-os de alguma forma na sua soberba ou na sua avareza. Mas vamos estar atentos. Nem Jeremias, repito, percebeu. Precisava Deus avisar e ele ver situações fortes demais para entender que ele estava com a palavra de Deus, porque talvez a ele mesmo viesse a dúvida e de que o outro estava errado. Porque ele, Jeremias, dizia: cativeiro 70 anos, e o profeta, para agradar o povo e deixar o povo apaziguado e continuar na normalidade, quando Deus estava repreendendo pelos seus pecados, dizia: mas 2 anos e vai acabar o cativeiro. Em Jerusalém não vai acontecer nada. Precisou Deus falar com Jeremias: vai ao profeta, esse falso profeta, e diz: falastes palavras mentirosas, pelo que este ano morrerás. E mais 2, 3 meses, pronto, aquele profeta morreu. Aí está, situações graves. Mas continuando, Miqueias também temos uma palavra semelhante. O povo em pecado, idolatria e tudo mais, e os profetas dizendo: está tudo bem, não, paz, paz, continue a vida normal. E a ordem de Deus, por exemplo, em Joel, era destruição. Se não se arrepender e não buscar a face do Senhor, não vai sobrar ninguém. Miqueias capítulo 3, verso 1: os seus chefes dão as sentenças por presentes, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós?
nenhum mal nos sobrevirá. Ainda escorava em Deus, usava o nome de Deus para falar palavras mentirosas, falar de visões e sonhos que não procediam de Deus, mas da sua mente maquinando algum mal, ou então talvez nem eles percebessem que fossem falsos, mas estavam dirigidos por um espírito que não era de Deus. Continuando ainda um terceiro parágrafo nesta lição, Pedro adverte que os falsos doutores introduzem encobertamente heresias de perdição, agem de maneira ardilosa e com astúcia negam o Senhor que os resgatou, isto é, negam a doutrina da expiação de Cristo como algo definitivo para a remissão de pecado. Assim não confessam Cristo como o único e suficiente Salvador, além de viver de maneira dissoluta, fazem com que os incrédulos blasfemem do caminho da verdade. Pedro ressalta que já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. A demora aparente não é prova que o juízo foi esquecido. Há uma lei espiritual eterna da colheita, segundo a semeadura que se aplica a todos os homens. O pecado não perdoado se acumula até que, como cálice, transborde, trazendo um severo e final julgamento divino. Aí está. Encobertamente introduzem heresias de perdição. E o objetivo sempre, de alguma forma, sutil ou não, é negar Cristo Jesus e a salvação. No tempo passado não se sabia de Jesus, mas existia uma lei, existia uma direção de Deus, palavra de Deus também pelos verdadeiros profetas que traziam a mensagem de Deus, mas eles se levantam contradizendo e negando de uma forma e de outra. Pelo que o que Pedro fala no verso 3 é: a condenação virá. Falamos do profeta Ananias, de quem Jeremias disse: este ano morrerás, porque mentistes, e morreu. Mas voltemos atrás, falamos de um Balaão que via as visões dos lugares celestiais, morreu, junto com Baraque e o seu povo, porque o juízo de Deus não dormita, não demora. No tempo certo, os falsos profetas serão condenados. Agora, infelizmente, trazem o seu estrago. Aí que precisamos estar atentos. Para muitos profetas, no tempo de Jeremias, enquanto Jeremias dizia: a cidade vai ser destruída, o povo está em pecado, arrependam-se, não endureçam os seus corações, Nabucodonosor vem e vai destruir a cidade, não resista o que é juízo de Deus, se entregue a Nabucodonosor. Os falsos profetas diziam o contrário: nada disso, vamos defender a casa de Deus, a cidade de Deus, e vamos combater contra Nabucodonosor, Deus é conosco. E na verdade vinha a palavra de Deus outra vez, nas suas misericórdias, dizendo aos falsos profetas: vocês verão seus parentes sendo mortos e sendo transportados para o cativeiro. Ou seja, alguns profetas não morreram, ficaram vivos para ver que tudo que eles falavam era mentira. Entre eles mesmos, seus parentes, eles poderiam estar conferindo, sendo mortos, levados em cativeiro, ou seja, totalmente ao contrário do que predisseram ou falaram. Aí é o que eu afirmo outra vez: às vezes nem o falso profeta sabe que é falso profeta. Por isso nós temos que estar atentos. Até o falso profeta tem que estar atento, olhar o que está falando, o que está acontecendo. Se está acontecendo errado, o que eu estou falando é errado. Deus não está comigo. E vai buscar socorro de Deus, se arrepender das palavras erradas que falou. Esta é a verdade que precisamos entender, porque quem é esse falso profeta? Tanto ele corre perigo,
como aqueles que o ouvem também. Mas, dentro das Escrituras, nós temos palavras diversas dentro desse assunto que nós falamos, que Jesus é a salvação mesmo. Assim, em Apocalipse 5, versos 9 e 10, o que cantavam lá no céu quando Jesus é apresentado? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não é reis, agora é Gálatas. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E quanto que a condenação não vem de imediato, há uma paciência de Deus, há uma misericórdia de Deus, há uma longanimidade de Deus para com esses. Capítulo 18, verso 5, fala conforme dissemos antes: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. A citação que falamos anteriormente, que Deus está tendo paciência, mas está tudo sendo medido, como um cálice que vai sendo preenchido com pontos negativos pelo desvio de Deus, ou resistência às suas palavras de alerta, ou que precisam se arrepender dos seus pecados. Chegou a hora que transborda, aí, vamos dizer assim, ultrapassou o limite dado por Deus nas suas misericórdias, e vem o juízo. Voltando um pouquinho, esses aspectos de falso profeta e suas colocações, precisamos estar atentos, é para desviar o sincero, o que está buscando a Deus, de continuar no caminho certo. Observe que quantos ouviram o Evangelho, vêm para a igreja, são libertos, têm a vida transformada, tem tantas maravilhas na sua vida, daí a pouco começa a duvidar daquilo que tiveram, porque lhes apresenta situações diferentes de uma palavra má que alguém coloca. Pronto, tudo que viram parece que se esquece de repente. Por isso que já na primeira carta Pedro diz: vamos andar para frente, caminhando, não sejamos ociosos, porque se estivermos ocupados com as coisas de Deus, não temos tempo para ouvir outras coisas, estamos no caminho e olhando para um horizonte mais longe do que os problemas e as palavras em torno de nós. Agora, ainda, essas colocações que nos desviam, muitos acham que não tem nada, mas vão percebendo como é que entram as coisas e o desvio vai tornando-se cada vez maior, ou as pessoas acomodadas no erro como se estivesse certo. Vamos falar da atualidade. Como está a idolatria no cristianismo? Temos um segmento religioso que diz ser o maior do cristianismo, e a base dele é a idolatria. Ou seja, coloca Jesus como alguém que precisa ser ajudado por santos, para que eles ajudem Jesus na salvação de alguém, ou alguém seja auxiliado por um terceiro para ser salvo. Até Maria colocada aí como salvadora, auxiliadora dos aflitos. Meu Deus, Jesus precisa de ajudante? Ou não está escrito na palavra que todos os que morrem estão na sepultura esperando a ressurreição que se dará no último dia? E como colocam esses todos para interceder pelos que ainda estão vivos, sendo que eles na verdade estão mortos e no pó, não tem poder para fazer. Aí tem dois desvios: precisa alguém ajudar Jesus para salvar o pobre pecador, e coloca também as pessoas invocando aos mortos, o que também é proibido. Vou invocar ao santo Elias, esse profeta é maior. Esse não serve, porque esse não morreu. Vamos para outro. Vamos para Eliseu.
chamar Eliseu, ou como Saul, chamar Samuel. Desvios. Estão invocando mortos. Então, em vez de um pecado, tem dois já. Precisamos estar atentos a isso. Outra coisa, atual. Esse negócio de casamento, divórcio, segundo casamento e tudo mais, isso é velho. E por que aprovaram o divórcio, sendo que está escrito na palavra que Deus aborrece? Esqueceram a palavra de Deus e usaram outro argumento. E quantos estão indo atrás disso? O divórcio agora pode, a igreja permite. A palavra de Deus está escrito lá, não sei, no caso de prostituição. Então posso separar, porque foi prostituição, alguém traiu alguém foi infiel a alguém. Mas que é isso? O pessoal está divorciando aí os evangélicos por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Mas onde que saiu a aprovação? De homens à frente, líderes, que desprezaram o passado, 2000 anos que a igreja evangélica fala, casamento é todo o tempo que ambos viverem, e colocaram permissão do divórcio. E depois, mais um pouquinho, não demorou nada, pode casar segunda vez. Às vezes acontece até terceira e quarta vez. E a palavra é clara: se estiver vivo o cônjuge, aquele que casa a segunda vez adultera. Portanto, não tem por onde. Vou falar ainda recente, nos Estados Unidos, uma grande igreja que tinha milhões de adeptos, por causa da liberdade sexual que hoje se propaga pelo mundo, eles estavam perdendo os membros, porque as pessoas não estavam levando a sério a questão sexual, é a pureza. Não, estavam já vivendo conforme o mundo vive, e o pessoal preocupado estava perdendo os membros. Solução: autoriza, diz que a igreja vai tolerar. Aí os membros pararam de sair, porque podiam pecar dentro da igreja mesmo. Agora pergunta: com qual interesse? Acúmulo de gente como fiéis da sua instituição, por causa dos recursos financeiros nos dízimos e ofertas, por causa do nome de uma igreja grande que não poderia diminuir? Então, com essas ideias incorretas, aprovou errado. E assim está também entre nós no Brasil, de muitas formas. Muitos dizendo pode aquilo que Deus diz que é proibido ou é abominação. Portanto, entenda: se já entrou uma coisa, já entrou a segunda, a terceira também vai entrar, a quarta também vai entrar, a quinta vai entrar, e as pessoas perdendo o senso do certo e errado vão provar qualquer coisa absurda, desde que o povo permaneça na igreja. Mas diante de Deus não existe ninguém mais. Então serão igrejas intituladas cristãs, mas que não seguem Cristo. E isso já existia no passado. Não vão pensar que não vai acontecer, não, que vai acontecer, porque foi assim com as 10 tribos, foi assim com Judá e Benjamim, e a repreensão certamente veio. Ou seja, não dormita, Deus trará o castigo por isso. Na sequência do nosso estudo, o segundo tópico: o castigo de Deus sobre aqueles que vivem no pecado. Observe, como disse, que esse assunto vai continuar falando de características dos falsos profetas, mas o destaque maior nesses versos 4 a 16 é justamente o castigo aqui apresentado, que sempre houve e Deus sempre vai fazer que exista em nosso meio. Assim sendo, passando para esse tópico 2, o castigo de Deus sobre aqueles que vivem no pecado. Primeiro vamos ler os versos 4 a 16 do texto bíblico que temos para estudar. 4. Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra,
reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então observem que aqui nesse texto, além de falar das características desses falsos profetas, que já é assunto anterior, que aqui volta a repetir, fala principalmente da condenação dos que no passado foram falsos. Agora, com isso ele estava dizendo que os do tempo dele, de Pedro, certamente sobre os falsos viria a condenação. E durante o tempo todo da igreja na face da terra, havendo falsos profetas, mas haverá o juízo de Deus condenando-os no tempo devido, que Deus sabe quando isso fazer. Muito bem, assim colocado, nosso primeiro parágrafo nesse tópico 2 vai dizer para nós: nesta sessão, o apóstolo Pedro apresenta alguns exemplos do julgamento imparcial de Deus, ou o julgamento imparcial de Deus. Vem o momento que o Senhor os condena. Se Deus não perdoa os anjos que pecaram, ao mundo antigo, a geração de Noé, e à cidade de Sodoma e Gomorra, consequentemente, ele não poupará aos falsos mestres. Muito bem, esse texto, irmãos, é muito importante para nós e precisamos dar uma atenção especial dentro dessa colocação de Pedro. Pedro está colocando juízos de Deus que já tinham acontecido sobre os que erraram no passado, para se ter certeza que isso sempre acontecerá. Agora, importantíssimo ainda, quero destacar bem esse particular, verso 4, que muitos não levam atenção nisso, mas está um grande ensinamento aqui, que traz claridade na parte escatológica, que muitos estão perdidos nela. Leia de novo o verso 4: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que a palavra está dizendo? Está falando de um passado. Se temos a notícia que lá no céu houve uma rebelião,
Satanás arrastou após si 1/3 dos anjos numa revolta, numa divisão, que hoje está muito próprio na face da terra, uma divisão no céu, e que muitos não entenderam como isso pode ter acontecido se Satanás continuava no céu, mas ao mesmo tempo que ele estava no céu, diz a palavra aqui que Deus os lançou no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, se Satanás e 1/3 dos anjos se afastaram de Deus, não ficou por isso mesmo, não, porque Deus simplesmente tirou deles o entendimento espiritual. Deus os envolveu, os deixou envolvidos em trevas, ou Deus retirou a sua luz. Eles estão como que cegos, envoltos em trevas, por isso que ele é chamado o anjo das trevas, ou que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. Precisamos entender isso. Vamos tomar um exemplo de um irmão entre nós, que se desvia de Deus, se afasta, por algum motivo que é notório entre todos nós. Ele continua andando por aí, vai no shopping, vai para a escola, ou vai para trabalhar, ou vem até visitar os trabalhos da igreja. Ele está vivo, mas espiritualmente está morto. Espiritualmente está o quê? Em trevas. Ou essa palavra inferno, que não é bem entendida, é lugar de mortos. Ou seja, espiritualmente para Deus é como se já estivesse morto. Tanto que em Apocalipse, ao escrever uma certa igreja que está vivo, e o Senhor diz: não, estás morto. Mas o próprio acha que está vivo, mas Deus diz: está morto. Ou seja, não tem nada de Deus nele mais. Assim Satanás, ainda que estivesse lá nos altos céus, e ainda que comparecesse à reunião de Deus, como em Jó se manifesta ele entrando numa reunião dos anjos fiéis a Deus, ou seja, ele entrava como se não tivesse nada, e o Senhor não o tirava para fora, mas era já Satanás, já era adversário. Mas observe, ele não tinha entendimento das coisas espirituais, tanto que ele sempre lutou contra Deus, até contra Jesus na cruz do Calvário, como se pudesse vencer Deus. Essa é a cegueira dele, e continua achando que pode vencer Deus, e não vê por uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, milhares, milhões de derrotas através dos séculos, contra os santos de Deus e contra Deus, mas ele está obstinado: não, vou achar um jeito de vencer Deus. Assim, observe, ele está entre os mortos. Inferno significa sepultura, lançado no inferno, ou seja, tido como morto. O que mais? Cadeias de escuridão, reservado para o juízo final. Quando é que Satanás foi preso? Muitos estão colocando no futuro, depois que Jesus vir. Não, Satanás já está preso desde o tempo que se rebelou contra Deus. Qual é a prisão dele? Não é grade não, gente, é escuridão. Por isso está escrito: seria preso, ou seja, retido, perderia a visão, a visão espiritual ele não tem mais, e com isso ele não consegue enganar a todos, porque se ele tivesse solto, nenhum de nós parava em pé aqui. Se ele conseguiu iludir anjos poderosos nos lugares celestiais, que deixaram Deus, o lugar da glória e trono de Deus, e foram fazer um outro reino, o que ele não faria conosco? De carne, pó da terra. Por isso, vamos entender, Satanás já está preso, e a sua prisão foi lá, quando ele se rebeliou contra Deus. Muito bem. Agora, não só os anjos já tiveram a sua repreensão, mas também o mundo antigo, ou seja, todos que eram daquele tempo
da existência dos patriarcas primeiro e de Noé também já foram condenados no dilúvio. Você já houve um juízo. Sodoma e Gomorra, outro juízo. E quantos juízos mais não houve através do tempo? Se entendermos bem, Isaías fala de um juízo de Deus sobre a face da terra, e Deus usou a Síria, que foi devastando as nações, porque todos estavam desviados em idolatria. Passou um tempo e Deus falou para Jeremias, outra vez, uma passagem de juízo de Deus sobre a terra. Aí foi levantada a Caldeia e Nabucodonosor para ir de nação em nação, destruindo terrivelmente. Mas era juízo de Deus, que numa palavra de um profeta disse bem claro, que Deus arrancaria os pecadores da face da terra. E isso aconteceu. E quantas coisas mais acontecem dia a dia? Não é juízo de Deus? Ou Deus não tem controle sobre cada uma das nossas vidas? Certamente Deus tem controle, e se alguma coisa acontece, Deus está permitindo, no mínimo. Dando sequência ainda, num parágrafo 2 da nossa lição, no tópico 2, o castigo de Deus sobre aqueles que vivem no pecado, Pedro tem o propósito de ressaltar em primeiro plano a misericórdia e a benevolência de Deus para com aqueles que pela fé obedecem a Deus e andam em seu caminho, e por isso são considerados por Deus como justos. O apóstolo lembra que assim como guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Os cristãos podem crer que ele tem o poder para livrar da tentação os piedosos e ao mesmo tempo lhes conceder livramento. Deus castigou os anjos caídos, pois foram lançados no inferno e entregues às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Trouxe dilúvio sobre o mundo dos ímpios e reduziu a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. Agora eu posso apelar para a história e dizer aos irmãos, atentem que tudo aquilo que foi alvo de idolatria ou de vida dissoluta nesse mundo, um dia foi destruído. Onde está a Bagdá, que o pessoal cantava e dizia 1001 noites de Bagdá, falando de toda licenciosidade e prazer de Bagdá? Já foi, já está destruído. Onde é que está Líbano, Beirute? Para os jovens aí não sabe, Beirute era também uma cidade assim libertina, de riqueza, comércios e licenciosidade. O que é hoje Beirute? No Líbano, terra de delícias. Hoje lá é só destruição para todo lado. Ou seja, Deus traz juízo. Que dê a grande Diana dos Efésios, cuja imagem desceu de Júpiter, tudo destruído, e hoje o pessoal segue uma imagem que veio do lodo do Paraíba. Ou seja, o engano continua na face da terra e ninguém percebe que é o mesmo espírito de ensinos falsos e de uma idolatria absurda espalhado do cristianismo, infelizmente. Mas está aí entender que os falsos ensinos, os mestres falsos, destroem grandemente. Continuando a nossa lição, no tópico 2, ainda um parágrafo 3, temos: ao apresentar este relato, Pedro mostra o orgulho e a rebeldia dos anjos, a apatia, a desobediência e perversidade dos homens no dia de Noé, e a total sensualidade dos homens de Sodoma, pois essas também eram características típicas dos falsos mestres que se infiltravam nas igrejas à época do apóstolo. Pedro afirma que os falsos mestres são atrevidos e obstinados, andam segundo a carne em concupiscências de imundícia,
desprezam as dominações, blasfemam contra as autoridades, têm prazer nos deleites cotidianos e em seus enganos, têm os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, iludem aqueles que são inconstantes, são avarentos, estão debaixo de maldição, obedecem ao pai da mentira, profetizam pelo valor do prêmio e não segundo a vontade de Deus, em contraste com a atitude desses homens perversos. Pedro lembra que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra as autoridades superiores juízo blasfemo diante do Senhor. Nesta situação que estamos vendo, temos que estar lembrando sempre disso. Falso profeta, aquele que anuncia, prega, ensina aquilo que acha conveniente, segundo a análise social ou religiosa ou econômica. Mas o verdadeiro profeta traz as palavras de Deus. Por isso que uma palavra de Deus diz isso: aquele que tem as minhas palavras, fale as minhas palavras. Agora, aquele que não tem, não fale, porque acha conveniente, é melhor falar assim e etc. Não, nós não temos que falar o que o povo quer ouvir, nós temos que falar o que Deus quer que o povo ouça, e ponto. Aí você é verdadeiro profeta. Agora, se você é um verdadeiro profeta, não desanime, porque nem todos vão dar crédito. Talvez a maioria não dê crédito, talvez seus amigos não deem crédito, talvez seus familiares não deem crédito, mas descanse. Se você tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, que aí vai ser que nem Jeremias. Deus vai dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, e te colocarei como uma muralha contra eles. E o Jeremias venceu. Mas leia a história de Jeremias. Quem era contra ele? Começando, seus colegas de sacerdócio. Quem mais? Seus parentes. Quem mais? Seus conterrâneos. Quem mais? Todos os profetas, que não eram de Deus, naturalmente. Quem escapou? Um ou outro só, que estavam ali dando apoio às palavras de Jeremias. Então, não estranhem a oposição. São muitos que se salvam, então não estranhe o fato de nem todos crerem quando você tem a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não contraria aquilo que Deus falou e tem mantido até hoje. E a palavra de Deus mesmo permanece para sempre, não tem alteração. Divórcio, Deus aborrece. Casamento segundo com o cônjuge vivo é adultério. Homossexualismo é abominação. E outras coisas seguem. Pelo que entendamos, o mundo presente é uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Desviem-se disso, de andar conforme o mundo ou achar que o mundo está certo, nessa libertinagem. Assim achavam os de Sodoma e Gomorra, e o fogo desceu. Deus não desce fogo hoje? Ele pode descer fogo. Já teve muito vulcão explodindo aí, sem mais sem menos. Mas também continua trazendo uns dilúvios aí, chamado tsunami. Ele continua trazendo um terremoto. Ele continua trazendo pestes. E peste assola terrivelmente. Terrivelmente. E não faz barulho. É uma condenação suave. Passa e deixa a miséria atrás. Mas continuemos o nosso estudo. Agora o tópico 3, o perigo do desvio da verdade. O perigo do desvio da verdade. É uma mesma palavra, é continuação. E há coisas aqui que são, como disse antes, repetido dentro do próprio capítulo. É reafirmação do que foi dito nos versículos anteriores. E assim vejamos, no capítulo, ou no tópico 3, no nosso capítulo de estudo, o segundo da segunda carta de Pedro, versos 17
até 22, que assim dizem para nós: estes falsos profetas são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando, ou se estavam afastando dos que andam em erro. 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Aí está. Perigo do desvio da verdade. O estado final é pior do que o anterior. É isso que Pedro coloca aqui. Vamos entender uma palavra que Jesus disse: aquele que é visitado por Deus, estando antes oprimido ou enganado por algum espírito do erro, o Senhor Jesus chegando afasta o espírito das trevas, adorna a casa, a vida transforma totalmente, mas vindo a entristecer o Espírito Santo sai, e o mal que tinha saído volta trazendo outros 7. Assim, o estado último daquele que desvia-se do Senhor após ter sido abençoado por Ele, seu estado é muito pior. Portanto, é um alerta para todos nós. Mas, no primeiro parágrafo desse tópico 3, o perigo do desvio da verdade, nossa lição traz estas palavras. Por fim, Pedro apresenta 2 metáforas para descrever os falsos mestres. Eles são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Essas metáforas apresentam a natureza insatisfatória do ensino apresentado pelos falsos mestres. A pessoa que chega a eles com a esperança de ter a sua sede saciada, descobrirá que eles são como poços secos, que não têm água a oferecer aos sedentos, e também como nuvens que oferecem a promessa de chuva, mas ao invés disso, logo são impulsionadas para longe, sem derramar uma gota d'água. É somente com o contato com Cristo, a fonte da água da vida, que o homem acha plena satisfação para a sua alma. Pedro adverte que é certo que para os que ensinam doutrinas errôneas, estão reservadas eternamente à escuridão das trevas. Outra vez, como Satanás envolvido por trevas, hoje quem erra nestas coisas, voltando à vida antiga, deixando o Senhor, estarão entrando em densas trevas. Palavra simples, simples demais, mas não quero deixar de estar sempre falando. Deus é luz. Quem se afasta de Deus entra nas trevas. Deus é vida. Quem se afasta de Deus está indo para a morte. Coisa simples.
É todo o tempo essa verdade que acompanha os homens na face da terra. Então observe, muitos ensinos que não são de Deus não alimentam, não refrigeram a alma, de jeito nenhum. Mulher samaritana, coisa bonita, aquele registro, aquela história linda, João capítulo 4. A mulher vem buscar água física. A conversa com Jesus começa ali na água física. E ela querendo água física, Deus oferecendo a água sobrenatural, espiritual, que sacia para sempre. E na conversa com Jesus, pronto, a sua sede é saciada. Vejo que és profeta. E Jesus se revela ser o Cristo para aquela mulher. Saiu alegre, né? Alvoroçou o povoado. Achei aquele que é o Cristo. Pronto. Agora entendamos. Os falsos profetas falam, arrastam multidões e depois some, desaparece. Num tempo antigo, não tão antigo para muitos novos, apareceu uma febre aí de profetas que oravam e havia obturações de ouro, de diamante até. A pessoa ficava vislumbrada, estava com a cárie aqui, agora não tem, agora está com ouro ou diamante, e aquilo brilhava. Eu nunca vi, perdoe, mas eu nunca vi. Gostaria de ter visto, mas acho que não enxerguei nada, porque não existia nada. Era só ilusão para aqueles que criam numa coisa dessa. Nem Jesus fez isso. Se alguém tivesse cárie, dor de dente, ou o dente totalmente estragado, né? O que Jesus fazia era o quê? Costava ou mandava, e o dente ficava novinho, vivo. Então, se é a operação de Deus, Deus é cheio de vida. Não precisa fazer obturação de ouro nem de diamante, ele já dá o dente novinho. Foi isso que naquela ocasião me deixou assim, parar pensando, mas por que fazer obturação de ouro se Deus é vida? Melhor o dente vivo do que um dente inteiro de ouro. Então eu percebi, tem erro nisso aí, tem erro. Mas veio aí, muita gente recebeu tratamento dentário gratuito, mas depois sumiu quem fez o tratamento e o dente também arrumado sumiu. Então o que? Trouxe uma esperança e não era nada. Portanto, nós vamos estar atentos. Há muita coisa assim por aí, parece uma novidade, mas vamos basear nas escrituras. Tem fundamento? Pode ser de Deus? Não há um engano nisso? E assim vamos fazendo. Mas a palavra diz em João capítulo 4 versos 13 e 14, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E lembremos da palavra de Tiago: não erreis, toda dádiva e dom perfeito procede de Deus, e não de um homem, por mais sábio, estudado ou, vamos dizer assim, eloquente que seja. Continuando nosso assunto, ainda no tópico 3, o perigo do desvio da verdade, o nosso segundo parágrafo na nossa lição vai dizer para nós: o apóstolo adverte que estes falsos mestres ofereciam liberdade, mas eram incapazes de cumprir sua promessa, pois encontravam-se escravizados pelo pecado. Eles mesmos são servos da corrupção. Por isso que o apóstolo conclui esta sessão expressando seu desprezo por eles. Esses ímpios são como cães que voltam ao seu próprio vômito, ou como uma porca que, uma vez lavada, volta a lançar-se na lama. Estes homens viram a Cristo, escaparam das corrupções do mundo e conheceram o caminho da justiça, mas
estão tão degradados moralmente por sua própria vontade que preferem antes arrastar-se nas profundezas do pecado que retornar à obediência ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A solução para tudo que possa acontecer de ruim, errado nas nossas vidas é arrepender-se e voltar para o Senhor. Mas muitos preferem manter-se firme e procurando de alguma forma, nem que esperneando, a querer dizer que aquilo que falaram, aquilo que ensinam está certo, e isso, sendo fora da palavra de Deus, não tem jeito, é desvio e já terá a sua repreensão no tempo certo. Se alguém é falso profeta, a ideia básica é essa: viu que falou e não é nada daquilo, vai pedir perdão a Deus, retrocede, arrepende-se e busca o socorro de Deus, porque já tem a pena de que a muitos já enganou e é difícil recolher todos de volta, mas pelo menos assim mesmo, se arrepender-se, poderá ter ainda o perdão de Deus. Caso contrário, cão que volta ao seu vômito, porca que depois de lavada de novo se lança na lama. E isso no sentido espiritual: volta às trevas, volta à morte, volta à perdição, volta à servidão, volta à escravidão de Satanás. Isso colocado, podemos estar concluindo a nossa lição e o nosso assunto de conclusão. Podemos falar nesse último parágrafo: hoje aprendemos que os falsos profetas estão infiltrados por toda a parte, procurando desviar da verdade os crentes imaturos. Embora se declarem líderes espirituais, sua real preocupação é com as coisas materiais. Seu único desejo é satisfazer os apetites da carne, mas certamente terão a sua condenação. Devemos saber identificá-los e refutar seus maléficos ensinos. Para isso é necessário que estejamos em perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. Caso contrário, seremos confundidos e enganados com seus erros. Vigiai, é uma palavra que sempre é dita: orai e vigiai. Agora, atenção, muitas vezes os falsos profetas, os que introduzem pensamentos errados, não sabem que estão sendo instrumentos do mal, instrumentos das trevas. Aí está o perigo. Mas temos aqui o parâmetro, temos aqui a linha e o prumo para nós mesmos, e precisamos estar atentos, conferindo as nossas palavras, a nossa vida com a palavra de Deus. Temos a palavra de Paulo que nos ajuda. Fica sempre firme este conceito: Deus conhece os que são seus, e aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, se há erro, se é contrário à palavra, sabe, quem anda assim não fala a verdade de Cristo, engana-se a si mesmo e engana outros. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é espelho. Portanto, vamos observar tudo por esta palavra, e que Deus nos abençoe, sabendo que nós temos andado nessa lição segundo o esboço proposto nesses 3 tópicos: as características dos falsos profetas, ainda que características dos falsos profetas em todo esse capítulo. O castigo de Deus sobre aqueles que vivem no pecado. Não pense que passou em branco aquilo no passado. Já foi declarada, já houve condenação notória, até nos lugares celestiais. Isso aconteceu. E por fim, o perigo do desvio da verdade. Vamos estar atentos em todo o tempo. E o nosso texto áureo foi: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A Apocalipse 13 chama a atenção outra vez.
O falso profeta é apresentado por Deus como um cordeiro, só que quando abre a boca, fala que nem o dragão. E observe que Jesus é o cordeiro, manso e humilde, e ferido como aquele que foi morto. Mas os falsos profetas não estão mortos, estão parecendo cordeiros, mas falam como Satanás, e muitas vezes estão bem gordinhos. Se não na forma física dos deleites, é no seu orgulho, na sua soberba interior. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.